Na região muçulmana de Betânia, os franciscanos comemoraram o dia de Santa Marta no santuário dedicado aos amigos de Jesus e depois foram em procissão até o túmulo de Lázaro, hoje uma mesquita. No vilarejo muçulmano de Betânia, a Lazarus Home, ou a verdadeira Casa de Lázaro, aberta em 1997, acolhe crianças abandonadas, vítimas de abuso e esquecidas pela sociedade. Continua no Monte Nebo, na Jordânia, os trabalhos de recuperação da antiga Basílica da Memória. Os trabalhos permitirão uma estrutura nova, mantendo o esquema original da Basílica do IV século. Os franciscanos da Terra Santa se reuniram logo pela manhã no Santuário de São Lázaro, em Betânia, para celebrar a festa de Santa Marta, exatamente no local onde a tradição acredita que ela e os irmãos Maria e Lázaro viveram. As Sagradas Escrituras narram algumas passagens que citam Marta, a trabalhadora responsável que reclama da irmã Maria por só ficar aos pés do Mestre. Segundo o Evangelho de Lucas, é Marta quem vai até Jesus pedir que ele fizesse algo em favor de Lázaro, que havia morrido. Betânia é, na verdade, a cidade árabe de Azaria, ou Lazaria, uma referência a Lázaro, que viveu, morreu e foi ressuscitado aqui, uma região praticamente muçulmana, com apenas cerca de 30 famílias cristãs. Quem movimenta o santuário são os peregrinos, que vêm do mundo inteiro para visitar o local conhecido como a Casa da Amizade. Depois de um pequeno café da manhã, eles seguiram em procissão até a tumba de Lázaro, um local de difícil acesso. Essa é a única vez no ano que os franciscanos visitam o túmulo, já que foi transformado em uma mesquita pelos muçulmanos. Essa cristã vive em Betânia. Ela conta que com a construção do muro que divide Israel e Palestina e que passa pela cidade, muitos cristãos que tinham a cidadania israelense tiveram que ficar do lado de lá, em Jerusalém, para manter seus direitos junto ao Estado de Israel. Os cristãos que permaneceram, os palestinos, hoje sofrem com o desemprego e precisam conseguir permissão para entrar em Jerusalém, seja para ir ao hospital, igreja ou mesmo visitar algum parente. Ela disse que nem pôde participar da primeira comunhão da filha em Jerusalém. Situação difícil enfrentada pelos cristãos, mas que hoje recebem dos sacerdotes e dos peregrinos como que um encorajamento, exatamente no local onde Jesus recebeu hospitalidade e viveu profundas amizades no momento em que não era bem recebido em Jerusalém. Aqui encontramos um Jesus muito próximo a nós. Quantos vivem em cidades grandes com milhares de pessoas, mas se sentem só, não encontram esse contato. Falei na homilia sobre a hospitalidade e também da proximidade de Jesus com as mulheres, que na época dele estavam sempre de fora, mas ele vem para romper com esses tabus, como foi o caso da pecadora, da samaritana, Maria Madalena, que foi testemunha da ressurreição, e aqui com a amizade que viveu com Maria e Marta. Estamos fora de Jerusalém, atrás do Monte das Oliveiras, na aldeia árabe, predominantemente muçulmana, Al-Lazarie, onde foi Betânia, cidade de Marta, Maria e Lázaro, e onde Jesus encontrou um lar acolhedor. Aqui em Betânia, a Lazarus Home, com 30 meninas com idade entre 4 e 15 anos. Graças a Samar, elas encontraram não apenas abrigo, mas também o carinho e a proteção de uma mãe. Samar, cristã de Jerusalém, aprendeu a acolher os órfãos através de seus pais. Há 13 anos, em 1997, abriu uma casa para meninas das quais ninguém cuidava. Eu estava trabalhando no orfanato dos rapazes que os meus pais começaram, porque sempre trabalhei com a minha família. E quando dos serviços sociais enviaram uma família inteira, com homens e mulheres juntos, foi muito difícil aceitar uns e deixar outros. Principalmente porque não havia lugar ou orfanatos para meninas em toda a Palestina. Muito deles vêm de situações muito difíceis. As meninas são abandonadas, são órfãs ou em prisão preventiva, mas também mulheres de toda a Palestina. Enfrentam o abuso e a injustiça diária.
Samar continua com fé e coragem a sua batalha para defender os direitos das filhas, mas também de suas mães. Voglio dare un esempio adesso di una mamma in prigione. Eu quero dar um exemplo de uma mãe na prisão que tem 5 filhos aqui. A mãe delas matou o pai porque ele as maltratava. Ela está na prisão já há 5 anos sem julgamento. Estou tentando libertá-la e colocá-la junto com suas filhas e um filho que também está em outro orfanato, porque a única esperança para eles é a mãe, mas ela está presa. Também Dom Giussani sempre disse que o cristianismo é uma ética, um amor, uma ação. Para essas crianças, eles são suas próprias mães. Quando começamos nosso trabalho em Betânia, muitas pessoas que entraram em nossa casa pediram: vocês são cristãos e essas crianças são muçulmanas. Como será? E meus pais sempre disseram: em que língua uma criança chora? Mesmo porque os órfãos são amados por Jesus e ele continua a amá-los aqui. No Monte Nebo, na Jordânia, os trabalhos de recuperação da antiga basílica, um projeto do padre Michele Pitirillo, vai em frente. Um andaime de aço envolve 3 naves, um trabalho delicado que permitirá trazer uma nova estrutura, mantendo a estrutura original construída na basílica do IV século. O trabalho de restauração começou em janeiro de 2008, com a preparação do local. Em maio, a basílica foi fechada aos peregrinos para permitir a remoção do mosaico, aqueles do piso, como também os das paredes. Após a consolidação das paredes em março de 2010, os trabalhadores que chegaram da Itália colocaram peças de metal e madeira na espera que chegassem também o restante do teto. Trabalhadores e arquitetos cristãos e muçulmanos vão em frente em perfeita sintonia com o delicado trabalho de restauração dos mosaicos, que, quando prontos, serão colocados nas paredes em painéis de alumínio e ancorados com parafusos parcialmente no chão, como o método antigo bizantino. Stiamo lavorando, siamo um time de 5 a 6 pessoas fisse. Estamos trabalhando muito. Somos uma equipe de 6 pessoas. Trabalhamos de manhã à noite, na tentativa de ajudar e dar apoio a empresas que têm vindo para realizar seu trabalho com profissionalismo. Pensamos de terminar até o período da Páscoa, para que os peregrinos possam visitar. E no que diz respeito ao trabalho completo com todos os mosaicos, no interior, eu acho que será necessário mais um ano. Isso, porém, é o trabalho em uma área pequena e depois a restauração por onde passam peregrinos e turistas.